Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Antes de qualquer coisa, eu quero dar as boas-vindas a todos os novos inscritos aqui do canal. Muito obrigada por vocês se inscreverem e se quiserem também fazer parte do grupo do Telegram, é só me mandar um e-mail no canal intervaloliterário@gmail.com que eu te mando o link para você fazer parte do nosso grupo, ok? Bem, esse livro vai tratar da importância da identidade do Deus que você serve. Então, quem é o Deus que nós servimos, né? Em que ele difere de todos os outros deuses pregados pelo mundo? E ele vai dizer o seguinte: Baal, Dagon, Alá, Moloque e Ártemis são completamente diferentes do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o livro vai tentar provar por A mais B que crer na Trindade é de extrema importância para se considerar cristão. Ou seja, é parte essencial da confissão de fé. Ele vai dizer o seguinte na página 21. Desse modo, pelo fato de o Deus cristão ser a Trindade, assume o controle de toda a fé cristã, tornando-se a verdade que molda e embeleza todas as outras. A Trindade é a cabine de comando de todo o pensamento cristão. E aí você pensa, tá, eu achei que é uma das doutrinas. Não. Crer em Deus como Trindade vai impactar todo o entendimento das outras doutrinas que nós temos no cristianismo. E no final eu vou falar o que eu achei dessa teoria do autor. Se o Deus que apresentamos é como os outros, não tem por que a gente ficar incomodando as pessoas, porque se o nosso Deus é igual ao Deus deles, não tem por que a gente ficar pregando o evangelho, né? Incomodando as pessoas com essa doutrina. E isso quer dizer que o assunto talvez mais difícil da teologia, que é conceber Deus em três pessoas, é também a mais importante. Durante todo o livro, o autor vai tentar nos explicar a diferença daquele aspecto que ele está apresentando. Por exemplo, quando ele apresenta o aspecto da criação, quando ele apresenta a salvação, quando ele apresenta a queda, ele vai seguindo talvez uma linha aí sistemática, e ele vai tentando dizer qual a diferença entre nós olharmos para isso pelo veio do Deus solitário e do Deus Trindade. Então eu dei uma catada no que ele fala sobre o Deus solitário. Então, como seria o evangelho se nós tivéssemos um Deus solitário? E aí não é muito assim preciso a gente imaginar muita coisa, né, inventar muita coisa, porque nós temos um exemplo desse Deus solitário, que é Alá. Na página 23 desse livro tem um trecho do Alcorão. Diz o seguinte: e não digais Trindade, abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabeis que Alá é uno, glorificado seja, longe estar a hipótese de ter tido um filho. Dize, ele é Alá, o único, Alá, o eterno e absoluto. Jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele. Se a identidade de Deus é sobre ele ser o soberano, o meu relacionamento com ele é mais pelo temor de cumprir as suas regras, né? E o desejo de que ele me perdoe as minhas falhas. Mas nunca tem intimidade, nunca tem amor, nunca tem filiação, nem paternidade. É como o nosso relacionamento com um guarda de trânsito. Imagine que você é pego, né, ultrapassando o limite de velocidade, e aí um guarda muito bonzinho vira pra você e te perdoa, e aí você sai daquela sem ter que pagar a multa e tal. Você vai ficar muito feliz e muito satisfeito daquela pessoa ter te deixado passar ileso dessa falta. Mas amar o guarda? Acho que não. O Deus monopessoal seria incapaz de amar. Na verdade, de ser amor, pois isso não é muito assim da essência dele. Imagine que um Deus solitário não pode amar porque não tem ninguém para amar. Então o amor seria uma coisa que ele adquiriria, que ele desenvolveria com o tempo, dependendo da criação dele. Então a gente nem sabe se um Deus solitário ama. O Deus que passasse a amar após criar jamais poderia ser chamado de amor. O Deus solitário é ensimesmado, encasquetado com a sua própria satisfação. Para amar, ele precisa criar. Então, ele precisa da criação para desenvolver amor. Não só isso, ele precisa da criação para ser bom,
misericordioso e qualquer outro atributo que precise do próximo, que precise de um outro. É bem capaz também que um Deus solitário nem tivesse assim tanto prazer com a intromissão de outras pessoas. Para que ele ia criar? Ele estava de boa sozinho, né? Olha o exemplo de Ártemis, que ele deixa aqui na página 55. A divina majestade de Ártemis depende do culto dos adoradores. Em si mesma, ela parece vazia e parasitária, como se sua magnificência não fosse nada além do brilho de prata trazido a seu templo por seus escravos. Esse tipo de Deus uno não pode se oferecer às suas criaturas. Ele até oferece o paraíso, como Alá, né? Mas nunca amor e paternidade. De acordo com os gnósticos, um Deus monopessoal é incapaz de criar algo bom, porque a própria realidade espiritual é o que tem de bom. E aquilo que é ruim é o que gera o universo físico. Eles têm umas coisas esquisitas, está escrito aqui para você ver a figura que ele faz com algo errado que acontece na espiritualidade e é jogado para fora da sala espiritual, que é o universo físico. Por isso aquela dualidade, né? Aquele dualismo entre o que é espiritual e o que é carnal. A matéria é sempre ruim e o espiritual é sempre bom. O Deus solitário exige comportamento correto e nunca uma relação de obediência por amor. E assim como Alá nunca teria como enviar um filho, mas sim jogar um livro do céu. Agora, quando nós vamos falar do nosso Deus, levando em conta que ele é trindade, tudo vai fazer sentido. E a única forma segura de a gente chegar até o conceito de trindade é pelo Filho. E ele mesmo disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E dá para ver também nesse versículo que Jesus está dizendo que ele quer nos levar ao Pai, e não ao Todo-Poderoso, o Soberano, o Justo Juiz. Não que Deus não seja essas coisas, sabe? Mas é que ele quer nos levar ao Pai, ao amor, ao relacionamento. Todas as ações e todos os caminhos de Deus são paternais. Por quê? Porque ser pai é a essência dele. Ele é o Pai eterno do Filho eterno. Então tudo que ele faz por amor, porque ele ama o Filho. Sendo pai, Deus também é frutífero. É de sua essência gerar. O Pai eternamente ama o Filho e por amar, ele quer estender esse amor. E se ele é frutífero, ele vai criar para continuar amando. Toda a criação é extensão do amor do Pai pelo Filho. É um extravasamento desse relacionamento eterno. Em Colossenses 1:15-16 diz o seguinte: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Veja bem, ele é o primeiro de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Tá sentindo o extravasamento? O Pai ama o Filho e ele começa a extravasar através do Filho toda a criação. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Veja bem, nós sempre chamamos Deus de o Criador. E aqui nesse versículo, o Filho é chamado de Criador. Tudo foi criado por ele. Mas também foi criado pelo Pai para ele. Porque criação tem a ver com o amor do Pai pelo Filho. Nós existimos, tudo à nossa volta existe, porque Deus amou o Filho. Ou seja, se nós não cremos na Trindade, nós também não cremos na criação, nem na doutrina do amor, do perdão, da salvação. Tudo cai. Se você corta a Trindade, se você olha para Deus como uno, como único, e o Filho como um Deus secundário, o Espírito como uma força, aí acabou tudo. Não é mais o Evangelho e você não é mais cristão. Na página 59, Michael vai dizer: assim, o Filho não é apenas a origem motivadora da criação, ele é também o objetivo. O autor vai levantar outras questões aqui, mas aí vocês vão ter que ler. Ele levanta, por exemplo, a questão do livre-arbítrio. A situação que ele coloca é o seguinte: o Deus triuno dará espaço para que suas criaturas tenham uma existência real, podendo até mesmo escolher o mal no lugar do bem.
E aí eu fiquei me perguntando, será que ele tá falando de Adão e Eva? Ou será que ele tá falando de todas as pessoas? Porque aí entra uma situação complicada, né? E eu nem vou entrar nessa questão, só tô avisando que ele vai entrar, vai dar uma raspadinha assim, sabe? E a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha. O Michael ainda vai aplicar a importância de entendermos a Trindade em muitos outros assuntos. Na obra do Espírito Santo, na busca da santidade, na divindade de Cristo, na forma como a gente ora, e isso eu achei muito interessante, porque às vezes a gente faz uma miscelânea, né? A gente começa a orar pro Pai, daqui a pouco tá agradecendo por ele ter morrido e tá pedindo ele para nos ajudar na nossa santidade. E aí você fez uma miscelânea. E ele vai dizer, ora pro Pai, para as coisas que o Pai faz, ora para o Filho para agradecer o que o Filho fez e ore para o Espírito Santo de acordo com as diligências de cada um. Foi o primeiro livro exclusivo desse assunto que eu li na minha vida cristã e eu sempre criei assim na Trindade. O único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu entendia, eu aceitava essa doutrina e estava bem. Mas com esse livro eu passei a me deleitar no fato de que Deus é Trindade. Porque se tudo que eu sei sobre Deus vem do fato do Pai amar o Filho e enviar o Espírito, aí sim eu vou começar a sentir alegria de adorar a Deus e não qualquer outro Deus por aí. Eu só tenho uma coisa para reclamar desse livro. Em alguns momentos ele é um pouco repetitivo. Às vezes eu lia e começava a ver que já tinha lido aquele conceito nesse livro, nas páginas passadas, e eu pulava. Pulava mesmo, dava uma olhada e pulava, porque eu já tinha lido aquilo. Então, só por causa disso, esse livro vai receber nota 4 e não 5. Então fica aqui a minha dica do livro Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves, da editora Monergismo. Esse livro tem 146 páginas, é uma leitura fluida e essencial para você que nunca leu nada de Trindade ou ainda acredita que a gente não pode chamar Deus, né, pelo nome de Pai, de Filho e Espírito Santo, tendo consciência de que eles não são a mesma pessoa, mas são um só. Bem, é isso. A gente se vê por aqui nos outros vídeos do canal e a gente vai passar 2020 lendo. Um abraço. Curte, compartilha e deixa o seu comentário aqui embaixo da sua explicação para o que é a Trindade, ok? Um abraço.